aê, meus bidos químicos, e aê, meus bidos hermanos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao segundo episódio da terceira temporada de Breaking Bad, intitulado Cavalo Sem Nome. Sabe o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar já naquela tartaruga que tinha uma cabeça em cima dela, entendeu? Então eu já penso no cavalo sem nome, cavalo sem identidade. Então um cavalo sem identidade pode ser um cavalo sem cabeça, ou um cavalo sem corpo, entendeu? Pode ser alguma coisa terrível a partir daqueles caras muito loucos que estão atrás do nosso querido Heisenberg, ou não tão querido assim, não é mesmo? De qualquer modo, eu estava com vontade de ver Breaking Bad, então se esse vídeo está saindo hoje é porque, cara, eu queria muito ver Breaking Bad à frente das outras séries que eu estou assistindo, porque bateu a vontade no dia de hoje, e é isso que importa, e o importante é que eu estou com vontade de ver, imagina se eu não tivesse com vontade de ver. Aí eu devolvi o patrocínio, não é mesmo? Enfim, isso já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. De qualquer modo, agora que eu já embarquei na série, eu quero ver até o final. E enfim, bora aí reagir que depois eu vou comentar o que é que eu achei. Aquele climinha leve, né? Aquele climinha de um lugar que tão louco pra caçar o Heisen. Lá, lá. Agora que tá solteiro, né? Oxe. Não tá tão rápido assim. Nossa, achei que ele não ia parar. Aí vai lá e é o Hank. Por que você é assim? You know I pulled you over this morning? Não. Pretty sure I wasn't speeding. License and registration, please. Nossa! Engraçado que até mesmo a câmera, o modo como ela tava no rosto dele, não dava pra ver que tava quebrado, né? This was from Wayfarer 515. Tá até escondendo da gente. My house was in the... What? What, you don't believe me? So regardless of how that windshield was damaged, Já devia ter this car is arrumado. unsafe to drive in this condition. Down. Hellfire rained down on my house where my children I need you to step back There were right body now. parts in my yard. Sir, this is your last warning. Nossa senhora! Ele tá achando mesmo que ele pode ser o cara mal com a polícia. Tá achando que só porque é branco, tá ligado? Pô, mano, tá de sacanagem. Nossa, o policial foi muito paciente ainda. Oxi, o terceiro apontava a arma e falou só, você para. Você para. Levanta a mão. Maybe one of those extra crispies do something he shouldn't. Anyway, keep your eyes Brabo. open. Fiquei esperto, mano. Slow news day. I want more to the countdown. Nossa, Jesse, eu queria tanto que você consertasse sua vida e fosse pra outro rumo agora. Deixa o Walter, encontra uma nova vida. Se apaixona novamente. Tadinho, ele nunca esteve tão bem arrumado. Tá sem aquela touquinha vermelha. Aliás, ele não está de vermelho. Já é um ponto, né? Tá diferente. Cabelo cortado, não tá com cara de fumante, de drogas. You're selling the place. In this market, can you believe it? Ó, criticou o mercado. Move the garage. I'm gonna finish up. Maybe we better stay out of their way. There are pictures on the website if you want to take a look. Que merda, pior que agora ele tá bem, mano. Agora era o momento deles acolherem ele como eles fizeram em outra temporada. Ali ele teve chance, ele perdeu. É isso aí, usa todos os problemas que ele passou pra dar um... Nossa, olha, tá um coitado mesmo. Olha o Hank, mano, o Hank é muito, muito fofo. Jeitinho dele. Officer Kavanaugh? Yeah. Thanks, Murray. Pagando de mafioso já. Show que... You don't write, you don't call. Gigante. And the house gone. The feds will come and Rico her and the kids out on the street. Ooh. Ô, louco, sério? With them on that. No, it's not gonna happen. She's bluffing. And she knows it. Pô, que... Putz, Saul Goodman safado, mano. Ele vai pra cima dela com tudo agora. Police. There are other fish in the sea. You've been out of circulation
Pô, ele faz mal comentário merda, mano, e depois dá um tapinha pra, tipo assim, porque aí ele pensou assim, pensou, putz, e se ele realmente se enforca no armário, né? Ele dá um tapinha assim, não, tô contigo, ó. Aí o Gus tá do lado dele. Que isso, mano? O que o Sol vai fazer, mano? Quer dizer que a série vai continuar por causa do Sol. If you're hungry, I could rustle something up. Nossa, mano, adolescente é o pé no saco, mano. Quando eu detesto adolescente, quando quer pagar de rebelde e bota a música no ápice. Pois a mãe morre, sabe por quê? Chora. Comida japonesa ali, um lanchão ali. Pô, que beleza, hein? Eu gosto desse crossover, assim. Eu seria o cara do lanche. 2-day drive from the nearest ocean and you're eating raw fish. That's all I'm saying. Críticas. While since that minnow been swimming, right, buddy? Why you gotta be such a bitch? Hey, no. Ô, Hey, louco. you know, Hank. Caraca, quando a galera quer pesar o clima, a galera pesa o clima de um jeito gostoso, né, mano? All right. So what? Stop dancing around it. What is it Pode ficar dançando. exactly that you have seen 100 times? Please, enlighten me. Look, a guy like Walt. Told her himself. I don't know. Sacanagem ele dar esse sorrisinho. If he cheated, some more. Olha, eita. A mulher curiosa vai ajudar o Hank a encontrar o Walter como o Heisenberg. Caraca. Yes. Acho que a galera odeia essa mulher. 24/7 coverage. Need you ask, how much is this gonna run me? Hey, I'm jealous. And to God, I'm jealous. Speaking of cash, and he flushes it down the crapper. It's like Michelangelo won't paint. Look, I'm out of it and all, but who's got a job for me? I do. Eita preula. Eita preula. Ele vai começar a tomar rumo. Olhando agora a piscina, eu só queria dizer que eu gostava muito da minha teoria da casa explodindo. Eu achava que ela era muito legal. Vixe, mano. Vão atrás do tic-tic, mano. Clim, clim. Clim, clim, né? Tic-tic nada. Lendário. Pô, mas é impressionante como esses caras, eles não disfarçam a cara de mal, né? Tipo assim... Parece até que eles vieram do Matrix, os agentes Smith. Cara de bravo, assim, um terninho, não dá nem um sorriso, nem engana. Nem pra ser igual o Gus, tá ligado? Tipo assim, ligeiro. Walter! Caraca! Putz, o bicho vai pegar muito. Nossa, o bicho vai pegar muito. Foram 2 episódios tranquilinhos pro pau torar depois. No, of course not. You don't, I just wish Andy back full time. You do brighten up the place. Cara, olha, o cara é um galanteador nato. Você quer aprender, você aprende com ele. I don't want to bring this up, but revenue is now back up. Here. Catarse do Bino, aquela merda! Não é assinar pra caralho! Por que assinar? Oh, é claro que tu tienes muitos motivos para assinar o Catarse do Bino fucking Comics. E um dos motivos é você ter o seu nome no final de cada vídeo, você fazer parte de lives exclusivas, você ganhar esta camiseta do universo do Bido Comics, você poder ter os reacts completos de Breaking Bad, de Game of Thrones, de The Bear, de Round 6, por aí vai, ao mesmo tempo que você pode participar Eu não tenho mais meios para contar quantas coisas você vai estar ganhando. onde você pode ganhar o react de uma série ou o react de um filme, tal como fazer parte do grupo de WhatsApp onde esses garotos estão, onde tem novidades, vídeos adiantados e várias enquetes Se vocês sobre o soubessem canal.
a diversão que rola nesse grupo, meus amigos. Meu amigo, 24 horas por dia de entretenimento puro. melhor que terapia. Nós não dorme. Nós fica 24 horas lá, notícia. E você fica conectado com a gente, entendeu? Então essa não só é uma forma de você apoiar o canal, de fazer o canal continuar, como também de você estar mais conectado a nós, a esse trabalho e a também a cultura nerd pop como um todo. Vocês vão virar nossos melhores amigos. Faça parte da família Bido Comics e assine agora seu Catarse. Faz o B, fio. How would you explain it to them? Tá puxando o lance do alto. Sincero. Um cara sincero, né, mano? Uncle Hank, Aunt Marie, everybody knows that you haven't done anything wrong. Ah, deixa o Hank descobrir. Is on your side. Isso que é pai. Agiu como pai. Good afternoon. Nice to meet you. Nossa. You're not that lawyer on late night television, are you? Better call Saul. Eu amo esse cara, mano. We're here to discuss the sale of Margot. I get it. Flat fee clients, am I right? Nossa, o Jesse vai humilhar, mano. I represent a That's less than half price. Exato. We put almost that much into the renovations alone. Caraca, mano. Então não é a casa deles, é a casa que ele ficava já. Só que eles ficavam pagando, né? E eles tiveram meio que a liberdade de poder expulsar ele. Que eles colocaram à venda, não foi isso? Foi isso, né? Porque é o porão que ele fez as drogas, pô. Ele usou isso como desculpa, ele foi muito esperto. E faz sentido a reforma no banheiro, que tinha explodido, né? É porque como ali, o ambiente do lado de fora parecia muito a casa que eles moravam antes. Então eu tava achando que toda a casa era antes e que eles iam vender e vazar. Que eles estavam se mudando. Tanto que eu achei estranho eles não falarem, né? Tipo, vamos nos mudar pra uma casa que não queremos que você saiba onde vai ser. Mas não, faz sentido. É a casa, banheiro e porão. Ele usou bem, mano. Ele é, mano, muito otimista, né? Ele tá tentando. E ela vai agir como uma mulher que já seguiu em frente, que não gosta de mentira. Tá certo também. Tu não vai conseguir falando assim. I thought I made myself very clear. Pô, o Walter foi muito safado, mano. Porque o filho viu ele comprando pizza, então ele fica com a imagem boa. E isso dói nela, porque ela sabe que a imagem dela fica ainda pior pro filho. Acertou certinho a pizza ali, mano. Que cagado. Nossa, que pizza gostosa, só de olhar assim. Get a restraining order. Nossa. Pô, pior que eles esconderam essa vez também. A direção do episódio tá muito esperta, mano. Skyler. Get your restraining order right here. Restrain that. Mano, muito bom. Todo homem vai dar uma dessas, mano. Pô, acho que é a primeira vez que eu vejo numa série um homem fazendo isso, mano. E o homem faz isso direto. Finalmente, realismo. Not so bad. Jesse, it's really not a good time. Mano, o que esse cara vai fazer, mano? Combinado? Foi combinado? Pô, ela foi esperta, hein? Ela trocou rápido a fechadura, pô. Claramente um não sabe do outro, né? E agora? Caraca! O cara foi muito rápido. Não, beleza que ele já tinha terminado de furar ali, né? Vai ser picado por uma aranha aí. Aí o câncer volta. Aquelas. Legal. Gostei dessa câmera.
Mas ele terminou o trabalho ou falta mais alguma coisa? Ele, vou ficar pra ver a merda. Putz, ele vai salvar! Ele vai salvar! Que cagada, mano! Que cagada. Os caras nem escondem, né, mano? Os caras vêm com uma maleta. Os caras tiram um machadão da... Isso que dá. Em vez de matar no frio com a polícia, quer tirar sangue. Faz nem muito sentido, né? E aí se entrega pra um caramba. O psicose vindo aí, tá ligado? Vixe, os caras tudo conectado, ó. Caraca, mano. Eu já supus isso, tá? Na hora que eles olharam foto. Porque eu falei, pô, vai repetir a ideia do... Do mesmo momento que quando ele chegou na casa, o cara tinha sumido ali. Caraca, bicho! Muito louco. Muito louco. Mano, os caras leram Polos e eles vazaram, tá ligado? O Gus é a máfia completa, né, mano? Tá maluco. Os caras saberem o que Polo significa, pô, é absurdo. Eu penso no frango ainda, né? Muito louco, mano. O cara é tão conectado ao frango que, tipo assim, esse pá que a galera sabe que ele faz parte do frango, ele trabalha no lugar de mentira, pagando como se trabalhasse, né? Tipo, em relação à lanchonete de frango. Os caras sabem, ninguém ataca ele, porque sabe que ele é, tipo, o maior de todos. Ele é a elite, tá ligado? E o efeito borboleta do Saul Goodman ligou pra ficar de olho na mulher. Mas por um acaso o Walter, por imaturidade, foi pra casa pra querer pagar de não, ó, você não vai fazer nada, é tudo blefe, não sei o quê. E aí os caras vão exatamente na hora que ele tá lá, você pensa, caraca, agora, só que nessa hora o outro cara tava lá de olho pra ficar de olho na mulher, implantou uma escuta, viu os caras chegando, ia embora, mas viu os caras chegando. Mano, tem noção que se tudo fosse um horário diferente, a série acabava, tá ligado? E aí, mano... Pô, liga... Tipo, o Sol ligou pro cara, o cara foi e liga pro Gus. O Gus vai e manda uma mensagem. Como? Como ele consegue o telefone dos caras? Não sabemos. Mas conseguiu, ligou, nem ligou. Mandou uma mensagem. Inbox. Polos. E os caras olharam um pro outro e sumiram. É capaz que a gente nunca mais veja esses personagens na série. E isso seria do caramba. Não seria uma questão tipo assim, nossa, o roteiro, ó, mostrou isso aqui, não leva a nada. Não, mano. Isso aqui mostra o quanto o Gus é pica. Isso mostra toda essa conexão desses caras e o quanto que o negócio é muito maior além da conta. E o quanto que o Gus é um cara temível. O Gus é um problema, de certo modo. Muito do caramba. Gente, isso daqui é exatamente um corte, porque eu fui pensar nessa parte do episódio só depois que eu acabei a gravação como um todo, porque eu havia pensado durante o episódio como um todo, né, principalmente depois que acabou, no fato de como ele tinha trazido a música, a Horse with No Name, no começo do episódio e no final do episódio. E aí, lendo o título da música, que eu fui notar que eu falei, nossa, a Horse with No Name, um cavalo sem nome, que é o título do episódio. E aí eu notei como, por exemplo, a música foi usada no começo quando ele parecia estar livre, quando ele parecia estar em um momento bom, e aí depois daquilo, né, tipo assim, ele foi pego pelo policial, ele passou por um momento de estresse, ele foi ficando cada vez mais acabado, até que no final do episódio, ele volta pra casa e no banho, que música que ele canta? A música do começo. Por quê? Porque parece que ele tá se sentindo com o mesmo sentimento do começo do episódio, como se ele estivesse de bem consigo mesmo, né? Naquele momento ele estava bem, tudo foi estragado por causa do policial, e aí o bagulho só afundou depois, e então no final do episódio parece que ele reencontra isso. E o que eu senti foi que exatamente havia tido esse sentimento, sabe, de que no começo ele estava bem, e ao final, ao voltar pra casa, impondo as regras dele do jeito como ele acha que deve ser, sabe, sendo de certo modo um pouco Heisenberg,
ele está se sentindo bem de novo e por isso ele está cantando a música que ele estava começando no final. Porque normalmente você não tem esse fechamento de retorno, né? Normalmente o episódio começa, vamos supor, com uma música boa e termina com uma música triste, ou o contrário, começa com uma música triste e termina com uma música boa, sabe? Naquela sensação do personagem estar evoluindo ou regredindo, sabe? Sempre passando por um sentimento. E aqui parece que é um paradoxo, parece que ele repetiu, parece que ele retornou, mas não é que ele retornou, é que ele fez as coisas andarem para ele sentir aquele estado de novo, porque ele vai fazer o que for necessário para ficar daquele jeito de novo, sacou? E aí tudo melhorou quando eu fui ver a letra dessa música, porque a letra dessa música comenta exatamente sobre um cara que fugiu para o deserto com um cavalo sem nome, ou seja, um cavalo sem identidade. Mas por que um cavalo sem identidade? Porque também ele, como pessoa, quer ser uma pessoa sem identidade, ou seja, uma pessoa que vai para o deserto em busca de encontrar felicidade, já que não vai ter ninguém para propagar ódio, ninguém para julgar, ninguém para falar contra ele e ele pode fazer o que ele quiser. Ele fica triste porque não existe mais mar, porque o mar já passou, ele pensa como o mar morreu, mas ao mesmo tempo ele se sente livre por não ter ninguém ali para lhe causar dor. Então, se você pensar no começo do episódio, que ele estava no deserto, ele estava feliz, e aí chega o policial e para a felicidade dele, propaga um pouco de ódio, sabe? Deixa ele mal com toda a situação ao relembrar do vidro, o vidro que envolve o avião, e o avião que foi culpa dele, porque o cara perdeu a filha, e a filha foi morta por causa dele, entendeu? Então, assim, é muito legal que o episódio tenha pensado nisso. E aí, querendo ou não, a música tá falando sobre isso, sobre você se sentir livre, sobre você não ter ninguém para te deixar ruim. E aí você tem o final do episódio, ele se encontrando ali, pessoas querendo fazer mal a ele, mas sendo impedidas. E aí, ele tomando banho feliz na casa dele, porque ele retornou pro ambiente dele. Cara, muito, muito esperto. Pesquisar essa música melhorou ainda mais o episódio pra mim. Bem massa, hein, galera? Bem massa. Eu achei bem legal como esse episódio, ele continua o anterior nesse quesito de mostrar as consequências dos acontecimentos da segunda temporada, né? Seja o Jesse ainda se recuperando de todos os acontecimentos, de ter ficado muito drogado, de ter perdido alguém pra isso, de ter meio que passado por essa recuperação pra voltar a ficar sóbrio, e ao mesmo tempo o Walter passando pelo fato de que ele se terminou com a Scarlett, que ele tem que viver uma nova vida, de que agora ele tá numa casa sozinho, sem a família, perdendo o que era mais importante pra ele. E aí é engraçado porque a gente vê tudo que foi abordado na segunda temporada vindo pra mostrar que o Walter, ele se meteu em um mundo que aparentemente não vai deixar ele ir embora. Sabe, eu acho que isso é a parte mais interessante, por assim dizer, né? Então a gente viu na segunda temporada ele conhecendo o Saul, ele conhecendo o próprio Gus, ele descobrindo esses caras que poderiam ajudar num momento difícil. Então o Walter pede ajuda do Sol, que conhece um cara que é o... acho que é o Mike, né? O nome do cara. Que vai ajudar o Jesse em relação à morte da menina. Então você tem aqui esses caras tudo retornando pra ajudar o Walter na situação que ele se meteu. E ao mesmo tempo mostra como o Walter tá numa situação debilitada, né? Eu acho legal como esse começo, ele tá trazendo essa sensação. Essa sensação de um personagem que recaiu do momento que ele tava, né? Então, tipo assim, o Walter, ele tava em puro progresso para se tornar o maior criminoso de todos, o Heisenberg. Mas ele decaiu a partir do momento que a Skyler pegou ele no frag e brigou com ele. Então, assim, isso é muito legal, né? Que a Skyler foi essa virada, a Skyler foi esse ponto-chave que poderia trazer o Walter de volta para a realidade, trazer de volta para o mundo normal, só que ao mesmo tempo destruiu tanto ele que jogou ele numa recaída que é capaz de que quando ele voltar, ele não vai voltar mais pra poder ser o Walter legal, o pai da família, ele volta pra ser o Heisenberg, entendeu? Então assim, é bem interessante, né, o caminho que isso tomou, o caminho que isso pode prosseguir a partir daqui em relação à série. Então assim, eu acho legal como isso está sendo abordado, como tá um ritmo mais lento, mas que eu não acho que tá cansativo ou estamos deixando de ver os personagens se desenvolvendo, por assim dizer, né? Então você tem o Jesse, por exemplo, o momento todo aqui é ele indo atrás do Sol para pegar o dinheiro, porque o Sol só deveria entregar esse dinheiro quando ele tivesse sóbrio, e ao mesmo tempo ele fala assim, tá, agora eu quero um acordo com você, porque a minha família tá vendendo, cheguei lá no meu pai, ele poderia ter me tratado de uma forma mais legal, não tratou porque eles ficaram decepcionados comigo, e eu acho compreensível, mas eu vou mostrar pra eles que eu melhorei, e eu vou jogar isso na cara. E aí, show. Eu não acho que é uma imaturidade do Jesse. Eu acho bem louvável a reação dele. Eu acho que é uma forma de se provar para a família. Do tipo assim, ó, voltei, tô comprando, paz e amor. É isso, não duvidem mais de mim. Eu acho legal, tá ligado? Eu acho que era o jeito mais fácil dele convencer eles do que ficar só indo lá todo dia parecendo que precisa de ajuda, sabe? Então foi muito bom.
nesse quesito, foi uma virada legal pra reação da família. Acho que toda a preparação foi muito boa pra chegar nisso. E enfim, como eu destaquei durante o react, né, houve essa notação minha de que ele realmente não estava comprando a casa em que os pais moravam, mas sim a casa em que ele morava e que os pais tinham mandado embora, então ele compra de volta. Então, de certo modo, é o Jesse tentando retornar para uma vida passada, mas dessa vez tentando consertar as coisas. Então pode ser que a gente esteja podendo ver o Jesse tentando melhorar a vida dele. Então ele vai convencer os pais de que agora ele tá bem, ele vai comprar aquela casa, os pais não vão mais pagar as contas dele, ele vai estar pagando as próprias contas, e ao mesmo tempo vai tentar conseguir um emprego, e talvez melhorar sua relação com a sua família. Só que nessa é provável que toda a vida do Walter, a bagunça que é a vida do Walter, culmine na vida do Jesse e atrapalhe essa chance dele de se recuperar. Enquanto que isso, o Walter tem o outro lado, e que eu acho que todos os pontos foi muito bem abordado nesse episódio. Então, um Walter que tá tentando viver a vida bem, mas basta uma coisinha pra tirar ele do controle. Então, ele tá no carro dele, tentando ser feliz, o policial para ele se controla de uma forma que ele não precisava, e aí, sabe, era só ele falar, não, beleza, eu pago essa multa. Ele não tem dinheiro? Eu pago essa multa e pago o vidro. Não, ele não quis fazer isso, sabe? É quase como se ele pedisse pela encrenca. E aí ele é preso. Quem que ele liga? Pro Hank, que é o cara que ele conhece, que trabalha na polícia. Sabe, se eu conhecesse alguém que trabalha na polícia, eu faria a mesma coisa. E aí, enfim, mas dificilmente eu vou ser preso. Porque eu não cometo crimes. É isso. Então não cometam crimes. E aí o lance é, de qualquer modo, o Jesse, o Walter, ele acaba sendo preso, chama o Hank, e aí é legal, porque ele conta pro Hank o fato de que, pô, ela não tá deixando eu ver o filho. Aí o Hank chega nela e fala, e aí, mas você não deveria deixar o filho? Aí ela vai lá e fala, não é da sua conta. Então, assim, tem esses pontos. Acho interessante o trabalho da Skyler, porque ao mesmo tempo que ela tem uma moralidade muito forte, e ela tá tentando manter isso, eu acho legal como ao mesmo tempo ela tá tentando fazer o cara, pô, não dá pra você fazer de um jeito menos visível, um jeito menos na cara. Ela tá ajudando ele a meio que passar um tapete por cima de um crime. Ao mesmo tempo, ela joga um questionamento que ela gostaria de ouvir uma resposta, porque, querendo ou não, se ela se envolve com esse cara, não é muito diferente do que ela se envolver com o Walter. É fazer uma coisa errada pela família, né? Então ela questiona. E aí ele responde. Então é legal porque essa cena eu acho que é uma cena muito boa pra deixar claro do porquê que talvez ela nunca se envolva com esse cara, porque ele não é diferente do Walter, e do porquê se ela for se envolver com esse cara não é mais fácil voltar pro Walter. Então ela faz um questionamento do tipo, qual que é a sua resposta pra isso? Que é a mesma resposta que pode ser a do Walter. E aí ela fica meio que, caraca, mano, dose, né? Talvez eu tenha que perdoar o Walter. Mas ela tá tão frustrada ainda pelo sentimento, pela raiva de tudo que aconteceu, pelas mentiras, e eu acho que é isso que deveria ser válido, sabe? Você julgar na Skyler porque, nossa, ó, vai pegar esse cara porque ele não sei o quê. Mas aí tem um ponto também interessante. Você tá vendo que esse cara tá sendo sincero desde o começo? Desde o começo em que ela descobriu a parada, em que ela falou, e essa parada estranha aqui? Ele não mentiu. Ele buscou falar a verdade. Ele foi sincero com ela sobre toda a situação. O Walter não. O Walter tá mentindo pra ela. Toda a oportunidade que bastava, que dava a oportunidade, ele tava mentindo, sabe? Ele tava dando um jeito, ele não tava sendo sincero. E todas as vezes que ela deu uma chance, ele foi e cagou na chance. Então, ao mesmo tempo eu também acho válido ela ficar com esse cara, sabe? Porque é um cara que tá, ao mesmo tempo que ele tá fazendo uma coisa errada, é uma coisa que é pela família, ao mesmo tempo ele não tá mentindo pra ela, ele tá sendo sincero sobre ele, sabe? É o que eu falei na hora, eu falei, nossa, que cara sincero. Você viu eu falando isso do Walter em algum momento na segunda temporada? Não viu, entendeu? Então, enfim, esse sou eu falando que a Scarlett está certa nas decisões dela, sim, e eu sinto muito pra quem discorde. E, ao mesmo tempo, eu acho que é legal, é isso, tá ligado? Tipo assim, porque o trabalho dela tá ali ainda, mas o cara tá fazendo uma coisa errada, mas aí ela questiona. Então, tipo assim, até mesmo o trabalho da Skyler envolve o Walter, né? Então, é legal porque a série, ela se mantém muito focada no personagem do Walter. Quero elogiar aqui a direção, antes que eu esqueça, esses pequenos momentos deles esconderem as coisas antes de aparecer. Muito bacana, sabe? E são coisas muito minuciosas, mas que eu acho muito, muito legais. Então, por exemplo, pô, tu tá ali num lugar de velhos. Tu mostra vários velhos, mas você não mostra o velho que vai fazer você ter aquele catarse do tipo... Ah, tá ligado? E aí, ao mesmo tempo, em coisas pequenas, como, por exemplo, o Walter tá no chão e tudo que tu mostra do quarto, tu não vê que o Walter tá embaixo de uma mesa. Então, na hora que ele levanta, você não espera que ele vai bater alguma coisa. E aí ele bate. E aí pega tanto ele de surpresa quanto vocês pegando de surpresa. Essa coisinha... Mano, é uma coisa tão simples, mas muito legal. Que é uma sabedoria da direção. Do tipo assim, de trazer para o espectador o mesmo sentimento do personagem, sabe? Então, nesse aspecto, eu acho muito legal. Eu acho que é uma direção muito, sabe, simples, mas que ela tá sabendo como contar uma história de uma forma interessante.
E sabe, eu acho isso muito legal. Então, teve tanto essa cena da mesa quanto teve uma outra. E ao mesmo tempo, no final ali, pô, os caras chegam num lugar e aí corta e não mostra uma outra coisa, né? Então, você tá vendo aqui uma situação, parece que vai convergir, vai dar merda, e aí corta, opa, já sumiu, não tá mais lá, sabe? Então, essa preparação, essa criação de clímax, de momento, foi muito bem feito nesse episódio como um todo, eu gostei de elogiar isso. Enfim, toda a parte do Walter eu acho que é isso, sabe? Você vê que ele tá precisando de ajuda, você vê que ele tá precisando de um conforto, e aí aparece o sol indo atrás dele, tipo assim, e aí, meu parceiro, não vamos lá fazer negócios? Cadê o Money? Money! E aí ele fala, pô, mulher. É uma mulher! Tem mais, tá ligado? Então assim, isso mostra também muito do que o Saul Goodman é. O quanto que ele é entregue ao dinheiro, o quanto que ele é superficial, o quanto que ele não liga pra sentimentos, talvez porque ele já tenha passado por isso antes e tenha, como eu posso dizer, meio que aprendido que não vale a pena e é melhor focar em dinheiro. Sabe uma coisa meio Barney Stinson de How I Met Your Mother? Parece isso, sabe? Teve algum passado com mulher, sofreu e agora não liga mais. Paz e amor, sabe? Ou tenta fingir que não liga mais pra isso. Porque por um momento ali você vê que ele falou uma coisa pesada, mas é que ele tá falando de suicídio, né? Ali ele percebe que ele passou do limite e ele tenta reconsertar dando um tapinha no ombro. Mas você vê que é um cara que, tipo assim, ele não quer saber disso. Ele fala, pô, Walter, tem mais na vida, né? Não fica assim não, tá ligado? Então assim, falta uma compaixão do personagem que eu acho legal porque a gente já entende muito do como é que ele funciona, mas a gente também vê como é que o Walter tá. Então talvez o Walter seja muito influenciado por essas pessoas que estão ao redor dele e que não ligam pra família. E ele, sendo um cara que liga tanto pra família, vai ter que aprender a se desassociar disso caso ele queira continuar no mundo do crime, né? Que eu imagino que ele vai acabar voltando, porque senão a série acaba. Então, enfim. Acho bem legal esse ponto, sabe? Então o Sol traz essa influência e fala, mano... eu acho que é o Sol que fala, né? Que fala assim, pô... Tu já pensou que ela tá blefando? Que tudo que ela tá falando é uma mentira? Que, querendo ou não, ela não pode falar isso pra família, pra polícia, porque senão isso cai pra cima dela. E se o Hank falar também, vai cair pra ele. E aquele lance, é legal porque nesse momento o Walter tá realmente se importando com a família. Ele quer conquistar a família, ele é o cara que vai lá, pô, o filho veio aqui, eu vou levar ele de volta, vou levar uma pizzinha pra tentar conquistar ela de volta. Só que esse cara já, tipo assim, mano, colocou um muro, entendeu? E assim, como um cara que vem de uma família que houve um término de paz... Eu sei muito bem como cada um dos meus pais teriam agido aqui na situação e eu acho que ambos estão agindo bem de acordo com o que meus pais agiriam, sabe? Então, assim, não julgo nenhum dos dois lados em relação a uma separação, em relação a um término, em relação a um casamento, porque é o que eu falei, gente. O Walter, ele podia não estar traindo ela, mas ele estar mentindo não desmerece um tipo de traição, sabe? Porque ele não está confiando nela, ele está agindo de uma forma mentirosa. Então, do mesmo modo que alguém age quando trai, ele estava agindo pras drogas, sabe? E principalmente envolvendo uma coisa que vai contra caráter. E pra ela, caráter é muito importante, aparentemente, né? Então, enfim, acho legal esses pontos todos terem sido abordados e colocados na série. E naquele momento você vê que pro Walter é isso. Você fala assim, pô, tô cagando deles contarem o que eu fiz. O lance é minha família, eu perdi tudo que me importava, sabe? E aí o cara fala, poxa, cara... Deveras complicado, né? Mas enfim, te dei aqui um gancho, te dei aqui uma informação. E não à toa é isso que leva ele pro final. Porque aí ele tenta de novo a paz. Ele tenta a pizza. Ele tenta o lado mais familiar. Ele não consegue. Ele meio que tentou fazer tudo certinho. Chegar com a pizza, falar que, ó, como eu sou um pai legal, eu trouxe o filho de volta, não tô tentando roubar ele de você, não tentei falar que você é uma mãe ruim. Só que a ação dele também coloca uma dificuldade. Tanto que ela fecha a porta com raiva. Por quê? Porque ele viu com a pizza. Tanto que ele usa isso. Eu comprei a pizza que, pô, vai passar essa imagem pro filho. Ele tá barganhando, cara. Ele tá sendo escroto, entendeu? Ele tá sendo muito escroto, mano. E aí ela vai lá e fala assim, mano, você não... Mano, eu não sou mulher vencida por barganha. E vai lá e fecha a porta. E ele fala, pois é? Pois então eu vou voltar pra essa casa, eu vou arrombar, vou tomar meu banho aqui na casa onde eu morei, onde eu paguei tudo pra estar aqui. Vou trazer aqui minhas coisas e aí, minha parceira, você vai me aceitar de volta porque eu tenho dinheiro, você não vai conseguir falar as coisas contra mim e porque se você falar a sua vida também cai, ele vai usar todos os argumentos que o Sol jogou pra ele. E aí, pronto. A Scarlett vai ter que aceitar a vida e aí ele não vai ganhar sexo, mas é isso. Pelo menos ele tá com a vida dele e é isso. Vai tentar consertar de algum jeito, né? Então, enfim... A parada tá bem pesada, mas é isso. Eu sinto que é isso, esse rumo que foi tomado. Eu sinto que exatamente as ações dele no final foram influenciadas pelo que o Sol comentou para ele. E fica aqui o questionamento, tá? Pô, chega nesse nível. Porque, pô, ela não poderia muito bem falar, velho, eu acabei de descobrir. O Walter vai usar... É que aí o Walter, se ele entra com o advogado, ele pode usar o fato de que ela jogou ele pra fora de casa. Então seria uma motivação.
e escondeu, né? Agora, se ela tivesse, a partir do momento que descobriu ter falado, talvez não caísse pra ela, né? Ou será que ainda cairia, gente? É isso que eu quero saber. Pô, a mulher vai lá e fala... Porque aí, os advogados caem em cima dela. Pô, mas aí você sabia, tava por baixo de você. Como é que ela ia saber, tá ligado? Pô, eu acho que é sacanagem ela sofrer por uma coisa que ela realmente não tinha nada a ver. Sabe? Ah, porque ela omitiu. Pô, que momento que ela omitiu? O único momento que eu acho que poderia ter sido gancho seria, tipo assim, pô, ela ter tirado ele de casa e ele falar, ele me tirou de casa por causa disso. E aí eles iriam olhar isso e, tipo assim, tá, faz sentido. Mas se ela tivesse, a partir do momento que ela descobriu o entregado, a vida dela teria sido afetada de uma forma assim? Do tipo assim, pô, mas você tava ali, como é que você não viu? Como é que não sei o quê? Tipo assim, entraria muito problema pra Skyler? Porque é muita sacanagem. Pô, ela não sabia. Como é que ela ia saber? Ao mesmo tempo, ela poderia fazer parte do crime e estar tentando sair dessa, não falando que ela estava envolvida, né? Só que ainda assim, aí tem esse ponto. Aí teria que ver como é que ela contaria, né? Se bem que eu acho que ela teria muitas provas, pô. O lance da mãe, exatamente todas as provas que ela usou no final da segunda temporada eram provas pra jogar na cara da polícia se ela quisesse. É uma situação conturbada, né, mano? Mas eu acho sacanagem isso daí, cara. Tipo assim, ela ser tão afetada pela situação, sendo que tem muitas provas de que, pô, vamos supor, enquanto ele tava lá no trailer fazendo as coisas, ela tava tendo filho e ele não tava. Pô, sabe? Podia ter várias coisinhas. Ao mesmo tempo que ele teria algumas desculpas, teria. Mas ela teria como armar muito bem pra ele, sabe? Então, de qualquer modo, eu consigo ver a motivação do Sol. O Sol realmente, acho que no momento de agora, tem razão. Ela não conseguiria se sair tão bem dessa, quanto ela poderia ter saído, talvez, no começo, se ela tivesse falado logo no momento que ela descobriu. Então, o Walter vai usar isso contra ela, novamente barganhando aí, né? E ela vai ficar bem pistola. Quero ver como é que vai ser o próximo episódio, porque eu acho que o próximo episódio ele vai seguir bem a partir do final desse, né? E eu tava pensando nisso, aliás. A série, essas 2, 3 temporadas, se passou em menos de um ano, é isso que eu tô chutando isso, tá? Tipo assim, porque todos os acontecimentos foram muito próximos, né? O final da primeira temporada, a segunda começa muito próximo do final da primeira. E a terceira começou, pô, talvez o quê? Semanas depois do final da segunda, né? Já que, tipo, ele a casa tinha explodido, teve a briga ali com a Skyler, e quando você começa aqui, eles já estão separados, ele tá em outra casa, então, tipo assim, mas dá pra você entender que, pô, aconteceu em uma semana. Pô, se ela depois daquela briga manda ele embora, ele na mesma semana vai embora, entendeu? Tipo assim, então meio que aconteceu em semanas muito próximas todos os acontecimentos. Ah, mas teve o lance do Jesse, ele ficou acho que um mês lá, né, do bagulho de reabilitação. Então ainda assim, tá em um ano ainda, né? Tipo assim, não passou de um ano. Legal isso, né? Interessante. Pô, muito louco, né? A série toda, será que vai acontecer assim? Será que a gente vai chegar na quinta temporada? O final da quinta temporada é tipo assim, o mesmo ano dessa? Muito louco seria, hein? Não, se bem que eu acho que o Giovanni e o Breno falaram que vai começar a ter uns saltos temporais, né? Vai coisa na minha cabeça. Enfim. Mas acho interessante. Legal. Como os acontecimentos estão muito próximos e como tudo pode ser, né, em um curto período. Até porque os atores tudo estão envelhecendo bem. São só 5 temporadas. Então eles não vão ter mudado tanto assim, né? O Walter, principalmente, tem a maior desculpa de todos, que ele é careca e criou aqui o cavanhaque dele e vai ficar até o final, né? Porque eu vejo as fotos das outras temporadas e ele tá com o mesmo cavanhaque. Então, é isso. O visual dele não muda mais a partir de agora. É o visual Heisenberg. Enfim, deixa muito claro, né? O que o personagem vai assumir a partir de agora. Só falta o chapéuzinho. Enfim, gente. Muito bom episódio. Gostei de como ele desenvolveu. Gostei de como ele trabalhou tudo. Mostra como tá tudo muito bem fechadinho, assim, em relação ao roteiro da série. É um roteiro muito bem pensado mesmo, em relação aos personagens, em relação ao rumo que eles devem tomar a partir de agora. E esse final aí foi legal, né? Realmente indica que os caras, ou eles nunca mais vão voltar, ou eles vão recuar e falar, tá, esse Heisenberg tá envolvido com os polos, então se a gente for atacar o Heisenberg, a gente ataca os polos. E mostra como o Gus ainda vê a oportunidade do Heisenberg, porque ele poderia muito bem ter descartado o Heisenberg agora. Ele falou assim, pô, esse cara aí, ele tá triste lá, não vai mais voltar, mata ele mesmo. Deixa, que se dane. Agora, ele ter protegido indica que ele sabe que é uma fase. Entendeu? Ele sabe que o Heisenberg pode voltar e ele não quer minar essa possibilidade de ganhar dinheiro. Então, enfim, muito legal, muito interessante. Todos os personagens ali ao redor, mostra como eles vieram pra ficar. E eu gosto porque cada um deles é muito interessante, muito bom. Até mesmo o carequinha ali que tá agindo pelo Gus e pelo Sol. Enfim, bacana. E até pelos elogios que eu vejo por esse personagem, né? Que até então eu vi pouco. Tudo deveras interessante, gostei e... estou ansioso aí para continuar os episódios para ver até como vai tocar, porque até então esses dois caras eram uma ameaça. E aí? Será que eles viram que eles não são o suficiente? Vão chamar mais? Vão atrás de várias outras pessoas lá que querem brigar contra o Heisenberg?
Fica aí o questionamento, vamos descobrir conforme a gente passa os próximos episódios. E eu estou ansioso, fico muito grato dessa temporada ter sido patrocinada e das pessoas que acompanham esses vídeos junto comigo. Não esqueça de deixar o like, os comentários e também, caso você queira ver os reacts completos, você tem sempre aí a oportunidade do Catarse, que o link vai estar na descrição. Valeu, falou!